Olá, eu sou Marcos Nascimento, cantor e professor de canto. Se você chegou até aqui, você está participando do curso Descobrindo Habilidades Vocais. Eu sou especialista em pedagogia vocal, sou regente de coral e há 27 anos professor, nos últimos 20, professor no Conservatório de Tatuí, professor de canto lírico, trabalhando com alunos do Brasil, alunos do exterior também. E a nossa ideia é trazer essa experiência para você que quer desenvolver o seu modo de cantar e para você que quer aprender a cantar também. O nosso curso é completo e a gente visa dar uma melhor formação para que você possa crescer e alcançar seus objetivos musicais. A nossa primeira aula será sobre a laringe. A laringe é um órgão super importante. Dentro da laringe estão localizadas as pregas vocais. Elas produzem o nosso som e é em cima desse sinal acústico que a gente consegue organizar a nossa voz. A laringe se localiza no nosso pescoço, como nós vamos ver nesse slide. Aqui nós podemos ver a laringe. No próximo slide nós temos uma imagem da laringe e das pregas vocais. Temos mais uma imagem aqui. Aqui a gente pode ver a localização da laringe e percebemos que ela está flutuando. A laringe ela está organizada. A laringe é formada embaixo do osso ióide. O osso ióide é o único osso do nosso corpo que não está ligado diretamente à coluna. Ele é um osso que fica flutuante bem abaixo do nosso queixo, bem abaixo da nossa mandíbula, como nós podemos ver nessa imagem. A próxima imagem, nós temos a imagem da laringe mais próxima. A gente pode ver que ela está bem ao lado da coluna cervical, porém, ela está flutuando. Aqui nós temos uma outra imagem onde nós podemos ver as outras estruturas da laringe. E agora vamos entender o que é a laringe. A laringe é um órgão do corpo humano composto de cartilagens, músculos e mucosa. Isso é muito importante. A laringe tem 3 funções. Não tem só a função de fonação, mas ela tem outras 2 funções. A primeira função da laringe, a mais importante, é a função respiratória. A segunda função é a função deglutitória. E a terceira função é a função fonatória. Nós vamos ver aqui no próximo slide a respeito da função respiratória. Quando nós estamos respirando, as pregas vocais ficam afastadas. Elas ficam afastadas devido à ação de alguns músculos que nós vamos perceber ao longo da nossa aula. Elas sempre estão, e quando as pregas vocais estão afastadas, a gente diz que elas estão abduzidas, para o ar poder passar pela traqueia e encher o nosso pulmão. Todo esse processo respiratório, quando a gente está inspirando, quando o ar fica em repouso no nosso pulmão e depois quando a gente exala o ar, expele o ar, as pregas vocais ficam abertas devido à função de alguns músculos, e um músculo muito importante é o CAP, músculo cricoaritenoide posterior. É chamado também músculo da vida porque quando estamos em repouso ou dormindo, ele mantém as nossas pregas vocais abertas. Nós vamos ver esse músculo aqui no próximo slide. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui que eu estou mostrando, ó, é o CAP. Nós temos 2, tem o CAP e tem o CAL. Tem o cricoaritenoide posterior, que é esse que está aqui atrás, ele não tem função fonatória. Mas o cricoaritenoide lateral, esse tem. E é muito importante, a gente vai ver ao longo do nosso curso. Eu vou para o próximo slide aqui. Nós vamos falar agora da função deglutitória. Como nós podemos ver nesse vídeo, o ar entrando, ele passa pela traqueia. Quando nós vamos nos alimentar, aqui nós temos a laringe, as pregas vocais.
Quando a gente vai se alimentar, o bolo alimentar, ele empurra uma estrutura chamada epiglote, como nós podemos ver aqui. A epiglote fecha a passagem para a laringe e a comida vai para o esôfago. O esôfago é um outro caninho que nós temos atrás da traqueia. A comida passa dessa forma. O que acontece na função deglutitória? Tem uma ação forte da epiglote, é uma estrutura da laringe que a gente vai falar daqui a pouquinho. A respiração é interrompida, tem o máximo de fechamento, de adução, as pregas vocais se fecham. Nós temos uma posteriorização da língua, a língua vai lá para trás. Na verdade, a língua é que empurra a epiglote para impedir que a comida vá para a traqueia e vá para o pulmão. Então, é uma função de proteção. A gente vai entender por que isso é importante. Muitas vezes, o cantor utiliza situações da deglutição na hora que vai cantar, porque às vezes as coisas não estão coordenadas. Então, quando a gente vai engolir a comida, a laringe é um pouquinho projetada à frente e ela faz isso e os músculos têm uma força muscular para isso acontecer. E às vezes o cantor utiliza isso na hora de cantar. E isso trava a voz e a voz sai apertada, impede do cantor cantar mais agudo ou mais grave, ter a voz mais bonita. Então por isso que é importante a gente entender as funções da laringe e a gente consegue coordenar isso na hora que vai cantar. Vocês vão entender. Então a língua vai muito para trás, né? Nesse movimento de deglutição. Né? Em relação à laringe, tem uma anteriorização, quer dizer, a laringe vai um pouquinho à frente, ela sobe e tem um fechamento total. E quando a gente termina de engolir, ela volta, ela posterioriza, ela vai para trás, tem uma descida e ela reabre novamente. Então nós vamos aqui falar da função deglutitória. Na função deglutitória, tem uma ação forte de uma cartilagem chamada epiglote. Como nós podemos ver nesse slide, tem a ação da epiglote, a respiração é interrompida na hora da deglutição, na hora que a gente está engolindo o alimento. As pregas vocais vão ter o fechamento máximo delas, porque as pregas vocais estão protegendo o pulmão. Nós vamos ter também uma posteriorização da língua, a língua vai lá para trás. Na verdade, a língua empurra a epiglote, né? Para a gente poder engolir. Então ela posterioriza, ela vai muito atrás, ela fecha a laringe. Ela tem uma retração lá na base. Aí tem o movimento da deglutição. O que acontece com a laringe na hora da deglutição? Ela tem uma anteriorização, quer dizer, ela vem para frente na hora que a gente está engolindo, ela sobe e tem um fechamento máximo. Quando o alimento passa, a laringe desce um pouquinho e ela reabre para a gente poder respirar. Né? Por que é importante saber essa função deglutitória da laringe? Na laringe, o nosso som é produzido na laringe. A prega vocal está ali, é o principal, onde vai sair o som para a gente poder trabalhar a nossa voz. Mas também a gente come e a comida passa pelo mesmo local e a laringe tem um movimento na hora que a gente está engolindo. Muitos cantores que não trabalham a técnica vocal, cantores até profissionais, eles utilizam movimentos da deglutição na hora que vai cantar. E aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas, até do ponto de vista da saúde vocal daquele cantor. Então é importante saber esse movimento e a gente consegue não repetir esse movimento na hora que vai cantar. Por isso que é importante, tá bom? Então vou seguir aqui, ó, vou para os outros slides aqui, ó. Agora a gente vai para a função fonatória. Função fonatória é a nossa casa, é onde a gente domina mais e também é o que mais nos interessa, né? Então nós vamos a alguns pontos que a gente vai falar nesse momento, sobre os músculos que são intrínsecos, os músculos que estão dentro da laringe, né? São responsáveis pela adução, pelo fechamento das pregas vocais. A gente vai falar sobre o sinal acústico, fonte glótica, o que significa isso, e vamos falar também sobre a vibração das pregas vocais por meio do fluxo. Mais um slide que a gente está mostrando aqui, que onde a gente pode ver aqui a laringe, a gente pode ver que ela está conectada à traqueia
E o legal, eu gosto dessa imagem aqui, porque aqui a gente pode ver como ela é um órgão que está solto. Eu gosto da palavra flutuante. Como a laringe, ela está flutuando no nosso pescoço. É lógico que ela está toda amarradinha ali com vários músculos, músculos extrínsecos, músculos que estão fora, né? Mas ela está amarrada por meio de músculos, por meio de coisas, tecidos moles, né? Então ela está flutuando. Então isso daí já dá uma deixa, já dá uma dica para a gente sempre pensar que a voz tem que flutuar. A voz é produzida pela vibração das pregas vocais, pelo ar que passa pelas pregas vocais. Então, a gente já imagina que esse som tem que estar leve, tem que estar flutuando. Não quer dizer que ele não possa ser potente, não possa ser forte, ao contrário. Ele tem que ser forte, tem que ser potente, tem que ser, ele tem que dizer alguma coisa, né? A voz não precisa ser leve, não é no sentido do timbre que a gente está dizendo. Mas até numa voz, quando ela é mais possante, a gente sempre tem que cantar pensando, respeitando o fluxo. A gente vai ver isso daí. Então temos essa imagem, vamos ver as outras imagens. Eu vou começar aqui pelas principais cartilagens laríngeas. Vou falar de uma forma bem rapidinho. Então a gente tem lá em cima, olha, para vocês conhecerem. Nós temos aqui a cartilagem epiglótica. A epiglote, aquela que a gente viu lá naquele vídeo, que ela conduz o bolo alimentar até o esôfago e desce por trás da traqueia, né? Ela é uma estrutura até grande, né? Considerando o tamanho da laringe, que não é tão grande, mas ela ocupa um espaço grande ali na laringe e ela nos ajuda em várias funções. A gente vai ver lá na frente, quando a gente for falar de ressonância, quando a gente for falar de acústica da voz, a gente vai ver que aquela região ali da epiglote, nós chamamos de esfíncter ariepiglótico, ele está ali naquela região, ele também nos ajuda a conseguir um timbre mais agudizado, mais preciso. Vocês vão ver, a gente vai chegar lá. Mas a epiglote, ela é muito importante. Aqui a gente só está vendo uma partezinha dela, né? Que ela está encoberta aqui justamente pelo osso hioide. O osso hioide, ele é o único osso, como eu já falei, ele é o único osso do corpo que não está ligado diretamente à nossa coluna. Ele está solto ali. Ele está ligado por um filamento, né, que leva lá na coluna cervical, mas é um filamentozinho também mole, né? Então é um osso que está solto e a laringe está toda construída em cima dele. Então nós temos ali o osso hioide, a gente tem o hioide ou hioideo. Os dois nomes vocês vão encontrar na literatura aí. Nós temos a membrana tireoidea, né, que é uma membrana, são filamentos, é molinho, aqui ele tem movimento aqui também, e é importante, aqui serve como uma área também de esfíncter, de fechamento, então isso é importante, a gente vai ver lá na frente. A gente tem aqui uma parte muito importante da laringe, que é deixa eu ver aqui, a tireoide, né? Aqui tá mostrando aqui, ó, a incisura tireoide, que é essa partezinha, esse buraquinho. Tem essa protuberância laríngea. Essa protuberância que nós encontramos em vozes mais graves, né? Chamado também, popularmente conhecido como pomo de Adão. Nós vemos aqui nessa partezinha aqui, né? Protuberância laríngea. Nós temos aqui a membrana cricotireoide, é uma membranazinha que tem entre a tireoide e a cricoide, por isso tem esse nome cricotireoide. Ó, é legal vocês perceberem, eu vou depois elencar as principais cartilagens, que o nome dos músculos, eles têm a ver com as estruturas da laringe. Então aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, membrana cricotireoidea. Por que cricotireoidea? Porque ela está ligada na cricoide, essa membrana, ela liga a cricoide e a tireoide. Então são estruturas, para elas ficarem pertinho uma da outra, ela precisa desses filamentos, desses ligamentos. Isso é importante a gente saber. Nós temos aqui a vista anterior, né? Então temos o arco da cartilagem cricoidea aqui, tá? A vista posterior, a parte de trás. Então aqui a gente consegue ver melhor a epiglote, aqui, cartilagem epiglótica, né? Aqui, ó, parece uma folha, né? Essa parte que deita, a língua empurra, ela deita e a comida passa por cima dela.
Aí a gente vê aqui a parte de trás da tireoide, né? Nós temos aqui também essa chamada de cartilagem corniculada, parece um chifrinho. Ela faz parte da aritenoide, desculpa. Nós temos aqui a cartilagem aritenoide. E aqui a gente tem a parte de trás da cartilagem cricoidea. Aqui temos uma cricoide, ó, inteira, que é essa parte aqui, né? Juntamente com essa parte. Aqui temos uma visão inteira. Então, o que a gente pode identificar que a gente tem que guardar? A gente tem o ocioide, que a gente tem que guardar. A gente tem a epiglote, que está aqui, ó. Esse é um que a gente tem que guardar também. Tireoide e cricoide, tá? Cricoide, tireoide, aritenoide também, que está aqui, epiglote e osso ióide, tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui temos as cartilagens laríngeas. Essa aqui é a visão anterior, a visão frontal. Então aqui a gente tem tireoide, que está aqui em amarelinho aqui, cricoide, osso ióide e aqui um pedacinho da epiglote. Próximo slide. Aqui temos uma visão lateralizada, né? Das mesmas estruturas, ó. Aqui a epiglote, ocioide, aqui tireoide, cricoide. Vamos seguir. Aqui a parte de trás, aqui já começa a aparecer mais coisas. Aqui aparece a aritenoide, aqui em azulzinho, a tireoide aqui a parte de trás da epiglote, aqui a gente vê também a parte de trás do osso, certo? Vamos seguir. Temos uma visão um pouco melhorada. Aqui do outro lado, para a gente ver, para ter uma visão melhor, aqui dá para ver a membrana, ó, essa membrana aqui que liga o ocioide à epiglote. Então ela se movimenta, mas ela não está solta, ela está presa nessa membrana. Aqui eu tenho a tireoide, a aritenoide e aqui a cricoide. Aqui a visão de trás, né? Visão posterior, visão dorsal, epiglote, tireoide, aritenoide, cricoide. Vamos seguir. E agora a gente vai falar dos músculos, tá bom? Os principais músculos da laringe. Por que eu mostrei as cartilagens? Porque os músculos, eles vão ter o nome das cartilagens. Pô, professor, por que é importante saber disso? É importante saber porque tem músculo que tem função fonatória, tem músculo que não tem função fonatória. O nervo que conecta alguns músculos, que fazem com que o músculo se movimenta, se ele tiver função fonatória, a gente consegue usar na hora que a gente vai treinar a técnica vocal. Que a gente precisa de uma firmeza na prega vocal para cantar a nota mais aguda, tem músculo que a gente pode usar, tem músculo que não vai funcionar. Então isso vai influenciar diretamente na técnica vocal. Vai ficar mais fácil a linguagem para você poder dominar a técnica vocal. Ó, pensa comigo, a técnica vocal, ela não vai acontecer num passe de mágica. A pessoa não vai te ensinar uma estratégia, o pulo do gato, e a sua voz vai ficar maravilhosa porque determinado professor ou a pessoa vai te ensinar um jeito meio que mágico para você conseguir. Essas coisas não vão acontecer. Na área da música isso não acontece, é muito difícil. A gente precisa estudar, precisa se aplicar e precisa entender. O que falta muitas vezes é o entendimento do aluno em relação àquilo que ele está estudando. Muitas vezes ele nem sabe, nem entendeu ainda o que está acontecendo e fica muito difícil dele conseguir resultado e daí ele fica muito frustrado. É o que a gente tem vivido, experienciado durante todos esses anos que eu tenho dado aula. Então é legal a gente elucidar algumas coisas e entender que você tem um instrumento vocal aí em você. Você tem aritenoide, você tem cricoide, você tem os músculos que produzem o som, você tem língua, você tem boca, você tem trato vocal, tem pulmão, tem diafragma, você tem tudo, está tudo preparado para você cantar. Só que você precisa aprender a usar. As coisas não vão acontecer se você não souber. Então eu preciso te mostrar e preciso fazer com que você entenda um pouquinho para que eu consiga fazer você cantar bem, cantar bonito e ter bons resultados, tá bom? Então a gente está vendo aqui, ó, temos esse videozinho, eu vou soltar aqui e vou explicando para vocês. Então aqui a gente tem a laringe, ó, aqui o CAP,
Aqui o cal, aqui nós temos, ó, esse aqui é o cricotireoide, eu vou falar desse músculo. Aqui nós temos tiroaritenoide, aqui o TA e aqui o CT, né? Ah lá, tá falando lá. Eu vou voltar de novo esse vídeo, que eu não tinha percebido que ele fala ali os nomezinhos. Deixa eu voltar aqui. Aí quando ele falar, eu vou mostrar onde está. Músculo tiroaritenoide, aqui, ó. Temos essa porção e essa porção do músculo, tá? Aqui, ó, cricotireoide. Aqui a parte oblíqua, aqui a parte lateral e aqui a parte reta. É aqui na frente, ó. Aqui é o CAP, aqui, ó. Aqui é o aritenoide transverso, aqui em cima. E aqui nós temos a cartilagem tireoidea. Aqui é a epiglote. E ele vai dar um giro, vai nos mostrar lá por baixo. Aqui é a cricoide. É isso daí. Vamos para o próximo slide. Vamos falar desse músculo aqui, ó. É o músculo da voz. Tiroaritenoideo. Tireoaritenoideo. Vou falar de novo, tá? Errei o nome do cara. Vamos falar desse músculo aqui, super importante. É o TA, músculo tireoaritenoideo. Esse músculo ele fica aqui dentro, ó. Ele está inserido na tireoide e na aritenoide. A gente vai falar muito dele aqui. Ele é o próprio músculo, ele está dentro da prega vocal. Ele é o mais importante. Então aqui a gente pode ver ele em várias posições, né? Nós temos uma tireoide transparente aqui para a gente poder vê-lo aqui dentro. Pode ver que ele se insere aqui na tireoide, bem no comecinho. Você vê que ele está bem na altura aqui do pomo de Adão, olha lá, tá vendo? E ele vai se inserir aqui na aritenoide, aqui, ó, essas duas estruturas. Super importante. Vamos para o próximo. Aqui é o mesmo músculo, só que aqui ele vai mostrar como esse músculo se movimenta. No mesmo lugar, ó, tá vendo que ele está inserido aqui na tireoide, aqui é a tireoide, né? As aritenoides, elas se movimentam. Então esse músculo, ele vai ter uma ação de fechamento. Então quando ele fecha assim, ele fica mais grave. Quando ele abre, ele relaxa um pouco mais. Então ele tem essa ação. Tem mais um outro slide aqui, ó. Isso, esse é do mesmo, só que tem um outro movimento aqui, ó. Isso, ele vai girar para a gente ver como ele se movimenta, onde ele está inserido. Tem aqui os ligamentos que fazem um movimento também, que ajudam no movimento. Esse é o famoso TA. É o músculo responsável pela voz de peito, pelo registro de peito. A gente vai ter uma aula de registros vocais e aí a gente vai falar muito desse músculo aqui. Agora o outro músculo importante da voz também é o músculo cricotireoideo, o CT. Ele se localiza aqui embaixo. E é legal porque ele faz o tombamento da tireoide. A tireoide, aquela cartilagem, parece uma viseira, ela se movimenta, ela desce. Quem faz o movimento de descida da tireoide é esse músculo cricotireoideo. Então você vê que legal, ele está na cricoide e ele também está inserido na tireoide. Então os dois principais músculos, o TA e o CT, os dois se encontram na tireoide e nesse movimento de descida, o movimento de báscula que a gente fala. Então é importante isso também. Vamos ver como é que é o movimento dele. Olha lá. Ele movimenta a tireoide, como vocês podem ver ali, ó. Então as três porções desse músculo ajudam o movimento da cartilagem. E vocês já vão entender. As notas mais agudas precisam que essa cartilagem desça. Então você precisa sensibilizar essa parte
para essa cartilagem descer, para você alcançar as notas mais agudas. Se a gente for só no movimento do TA, o que vai acontecer? A voz vai ficar dura e a voz vai quebrar. Para ela não quebrar, a gente precisa apostar nesse movimento de descida da tireoide. Eu vou ensinar essas manobras para você, tá? Mas você precisa entender, saber o nominho. Então vamos seguir aqui, ó. Então aí a gente está vendo aí o movimento do CT. Olhando pela frente. Olha lá, aqui é o lugar onde o TA está, né? Então quando o CT trabalha junto com o TA, tem um alongamento do TA e a gente consegue cantar as notas mais agudas. Aí, terminou. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente vai ver a ação dos dois músculos. Tem um corte ali na tireoide para a gente ver, né? Ele vai girar aqui, aqui. Então aqui, ó, o TA, né? A parte de baixo tem essa inserção aqui, a área epiglótica, que ela segue e vai até perto da aritenoide, ali perto da epiglote também. E essa parte, a parte principal do TA é aqui. E aqui nós temos o CT. É legal, esses dois músculos, eles funcionam em conjunto. É mais ou menos parecido como o bíceps e o tríceps, né? Quando o meu braço está levantando, o bíceps é o protagonista e o tríceps é o antagonista. Quando o meu braço está descendo, é o contrário, né? O tríceps é o protagonista e o bíceps o antagonista. O TA e o CT funcionam parecidos, são músculos diferentes, muito diferentes, mas eles funcionam dessa forma também. Quando a gente tem notas mais graves para cantar, o protagonista é o TA. Quando a gente tem notas mais agudas para cantar, o protagonista é o CT. Às vezes o cantor não sabe e ele começa a cantar indo para os agudos utilizando o TA apenas. Ele fica com a voz dura, ele não alcança direito as notas e vai chegar uma hora, o TA vai parar e a voz vai quebrar, né? O famoso, a gente falava antigamente, aquela gaiteada que o cantor faz às vezes. Não só o cantor, o instrumento de sopro também dá umas gaiteadas quando muda de registro. Se a gente aprender a utilizar esses dois músculos, é possível que a gente consiga passar das notas graves até as notas mais agudas, sem que exista uma quebra de registro. A gente vai abordar isso mais para frente. Bom, gente, essa foi a primeira parte que a gente pôde ver aí na fisiologia, né? Eu chamei de fisiologia 1, onde a gente só abordou a laringe. A gente só falou das cartilagens, a gente falou dos músculos. Em breve nós teremos uma live onde a gente vai poder responder todas as questões que ficaram em dúvidas em relação a isso. No próximo módulo, na próxima aula, a gente vai abordar especificamente as pregas vocais. E aí vai ficar mais claro, tá bom? Nessa segunda parte da aula, eu chamei de música para se ver. Porque é muito importante o cantor, ele entender a música da mesma forma como um instrumentista consegue olhar para a música. Nós cantores temos um jeito um pouco diferente de interpretar a música e isso é próprio do nosso instrumento. O nosso instrumento é o único que usa os fonemas para se comunicar, né? Nós temos um instrumento que tem o maior, um legato mais fácil. Legato é quando eu consigo mudar de uma nota a outra sem interromper a sonoridade. O piano, por exemplo, não consegue, né? Para tocar uma outra nota, eu tenho que parar de tocar uma. O canto não, eu consigo passar de uma nota a outra, então nós temos um grande legato. Nós temos muitas facilidades também, nós conseguimos transitar entre a fala e o canto. Então, para nós, a gente enxerga a música de uma forma
pouco diferente e isso não é muito bom do ponto de vista se você quiser desenvolver a sua musicalidade, isso não é muito bom. Outro ponto que eu vejo bastante é que o cantor, ou a pessoa que estuda canto, ela está muito preocupada em aprender a técnica vocal. Então ela ouve o cantor que ela gosta cantando aquela nota muito aguda, ou ela vê o cantor fazendo um melisma muito rápido, ou aquele cantor de rock fazendo aquele drive maravilhoso, né? Ou aquele vibrato incrível, aquela podiatura, e aí fica ali, ó, só falando dessas coisas e esquece que a música é uma forma artística, é uma linguagem artística, e isso não vai mudar. Né? Não é uma locução, a voz não é a coisa mais importante para o cantor. A coisa mais importante para o cantor é a sua musicalidade, é o desenvolvimento da sua musicalidade. As pessoas vão pagar e vão querer ver um bom cantor porque elas querem ver essa musicalidade, elas querem se conectar a isso. E eu acho que a música ela tem mais a ver, se a gente for olhar para a neurociência, for olhar para a ciência, até para a própria ciência da voz, a gente vai ver que a música ela é muito mais visual do que a gente imagina. Então nós vamos, a partir de agora, entrar nessa viagem e entender e conseguir enxergar a música através da nossa voz, através do nosso canto, desenvolvendo a nossa musicalidade. E eu espero muito que você fique aqui com a gente e que você consiga desenvolver a tua arte, a tua veia artística, a tua musicalidade através da tua voz. Tá bom? Até a próxima.